nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da TV Pantanal o procurador do Estado, Dr. Gerson Valério Pouso. Essa entrevista nasceu da seguinte necessidade. A TV Pantanal divulgou a ação feita pelo Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública pretendendo que 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público pudessem responder nessa ação civil pública, na qual eles pedem, inclusive, uma liminar para o bloqueio no valor de 390 milhões de reais, a fim de ressarcir o Estado nessa operação que chegou a ficar conhecida como cartas marcadas. E dentre os 11 nomes indicados pelo Ministério Público Estadual, existem os nomes de 3 procuradores do Estado. O doutor Gerson Valério Pouso, o doutor Dorgival Veras, que foi procurador-geral, inclusive, do Estado, e o doutor Dilmar Portilho Meira. Então, nós estamos recebendo aqui o doutor Gerson para que o senhor possa dizer por que na avaliação dos senhores houve um equívoco nessa ação civil pública do Ministério Público. Boa tarde, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Antero, e boa tarde a todos que assistem o teu programa. Antero, na verdade, o Ministério Público, no meu modo de ver, errou. Se equivocou ao aviar uma ação civil pública baseada no inquérito policial. A comunidade jurídica sabe que uma ação civil pública ela deve anteceder de um inquérito civil público. Tudo bem, podem prestar prova do processo penal, desde que esse processo penal, no caso um inquérito policial ainda, esteja válido. O que aconteceu? O Tribunal de Justiça, em acórdão proferido para Gerson Valério Pouso e Dorgival Veras de Carvalho, anulou o indiciamento e, consequentemente, o inquérito policial em relação aos procuradores. E aí, em relação aos procuradores, o senhor inclui, inclusive, o Dilmar? Com certeza, inclusive o doutor Dilmar Portilho Meira, dizendo, porque vai ser extensivo ao doutor Dilmar, porque ele também assinou pareceres jurídicos. O inquérito foi anulado como um todo ou o inquérito foi anulado pelo Tribunal de Justiça exclusivamente em cima dos procuradores? Exclusivamente em relação aos procuradores, porque as autoridades policiais patrolaram o direito dos procuradores em ver a sua conduta ser apreciada pelo Tribunal de Justiça, como manda a Constituição Estadual e Federal. Tá, e do que vocês são acusados, finalmente? Na verdade, nós estamos sendo acusados por ter exercido a nossa profissão de procurador do Estado. Uma das facetas do procurador do Estado é emitir opinião jurídica para balizar o governo do Estado. Nesse acordo judicial que teve, houve pleito administrativo e nesse caminho a Procuradoria emitiu alguns pareceres. Não seja, só eu, como inúmeros procuradores, e que não estão indiciados. Se eu consigo entender. Vocês atestaram sobre o pedido de pagamento de cartas de crédito. Vocês atestaram a legalidade desses pagamentos, é isso? Não. Houve uma lei estadual, rapidamente, que autorizou o governo a celebrar acordo com o Sindicato dos Servidores da Fazenda e imprimir cartas de crédito. O que eu quero deixar bem claro, Antero, que procurador do Estado não tem autonomia, não tem atribuição para imprimir carta de crédito. Não assina carta de crédito e muito menos faz cálculo. A lei determina que esses cálculos deveriam ter sido feitos na Secretaria de Fazenda, em cooperação com a SAD. O que nós fizemos foi uma manifestação, uma opinião técnica jurídica a respeito de determinados tópicos desse acordo. Desse acordo ou dessa lei? Do acordo, né? Do acordo, porque está atrelado à lei que autorizou. Tá, então vocês deram parecer de que era legal fazer o pagamento. Especificamente no tópico que o Ministério Público está a contestar. Juros moratórios não incidem imposto de renda. Foi nesse sentido que nós elaboramos uma das manifestações e que tem jurisprudência nesse sentido. Agora, cálculo não afeta a Procuradoria. Se porventura tem divergência de cálculo, deve ser apurado. E só rapidamente também, Antero, no panorama que se tem, o Ministério Público está falando de prejuízo de quase 400 milhões. Mas também omite de que o Corecon, que é uma autarquia federal, analisou esses cálculos e disse que não há prejuízo ao Estado. Eu não estou defendendo se há ou se B está certo. Porque não está entrando nesse mérito, exatamente, né? Porque não é atribuição minha. Agora, fazendo um paralelo, quando o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, fala de alguma obra de mobilidade urbana que tem falha,
O Ministério Público vem a público e fala, olha só, o CREA disse isso, é uma autarquia federal com credibilidade. E o CORECON, que afirma que não há prejuízo ao Estado. Estou dizendo isso que é o panorama, isso não é atribuição minha, isso vai ser apurado na CP. Então, é muito temerário, num momento como esse, tendo um acórdão do tribunal que reconhece que não há indícios em relação aos procuradores, aviar uma CP, pedir bloqueio de bens em cima de procuradores, utilizando um inquérito nulo. Só traduzindo aí para o telespectador, que é enviar uma ACP é ação civil pública, né? Na esfera civil. Porque aí, senão só sim, os seus colegas advogados é que vão entender. É, né? uma ação civil pública. Tá. Agora, na ação civil pública, o Ministério Público pede o bloqueio de bens. De todos, inclusive seus, sim. até o valor de 398 milhões. Sim, estamos tranquilos, estaremos peticionando ainda hoje ao juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública. Foi distribuído para qual juiz essa com os ação? acordos do Tribunal de Justiça a respeito da nulidade do inquérito, ao doutor Luiz Aparecido Bertolucci. Tá, mas é a nulidade do inquérito exclusivamente em relação aos 3 procuradores, ou é nulidade do inquérito totalmente? Não. É com relação aos procuradores do Estado, porque patrolaram todos os nossos direitos nesse inquérito. Não apontaram indícios e não respeitaram as nossas prerrogativas. Para você ter uma ideia, Antero, eu fui intimado como testemunha, colaborei no inquérito e, no final, um despacho de indiciamento sem passar pelo crivo do Tribunal de Justiça. Uma artimanha processual que os delegados fizeram de me travestir como testemunha, quando, na verdade, no final, me tratavam como investigado sem autorização do tribunal. E aí eu digo para você, delegado de polícia, promotor de justiça, tenho amizade com vários, mas uma coisa é certa, promotor de justiça não é juiz. Não é desembargador, muito menos ministro dos tribunais superiores. Ele acusa, mas quem julga a conduta do cidadão e dos procuradores é o Poder Judiciário. Tá, isso foi distribuído para o doutor Bertolucci, Sim. Que evidentemente vai se manifestar ainda sobre o caso. A tese suas é que, em relação a vocês, usaram uma prova nula, é isso? Exatamente, uma artimanha processual. Tá, e esse processo, ele foi julgado por um desembargador, foi uma decisão monocrática, o processo do inquérito. Sim. Quando considerou o inquérito nulo. Quem que julgou isso? Foi o pleno do tribunal, foi uma Câmara ou foi um desembargador em decisão monocrática? O pleno do tribunal, em maioria esmagadora, anulou o inquérito. Anulou o indiciamento e anulou o inquérito. Em relação aos procuradores do Estado. Tá bom, acho que a sua tese, a tese da defesa, a tese dos procuradores está bem colocada para o telespectador, a fim de que eles possam compreender melhor o que é que está em debate nesse episódio de Casos Marcados. Sim, agradeço. Obrigado pela entrevista. Se tiver algum esclarecimento, por favor, faça. Primeiramente, agradecer o espaço que você concedeu e, evidentemente, que daqui para frente o debate será judicial, dentro dos autos. E aí nós vamos verificar o que o Poder Judiciário vai decidir. Agora, o que eu não admito é ser julgado, primeiramente na imprensa, através que o MP encaminha isso para a imprensa, ser julgada a minha conduta. Eu vou esperar o Poder Judiciário decidir isso. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.